Estamos no terceiro e último bloco do Alerj Entrevista, conversando com o deputado João Pedro. Deputado, então o senhor trabalha na Lei Estadual do Turismo? O país, o presidente da República sancionou em 2008 a Lei Geral de Turismo, que dá noções gerais sobre o turismo, sobre o que é o mercado de turismo. Um avanço, sem dúvida nenhuma, para o setor de turismo. Mas o que nós estamos propondo aqui no nosso estado é a regulamentação a nível estadual dessa Lei Geral de Turismo, para que a gente possa ter aqui definido o papel do governo, enfim, definir as estratégias, definir o potencial turístico do nosso estado. E aí é preciso esse mapeamento, que em grande medida a Assembleia Legislativa já tem quase pronto, com a edição que daqui a pouco a gente já está finalizando, o caderno de turismo da Assembleia Legislativa, do fórum estabelecido na Assembleia Legislativa. Enfim, já é uma base para a gente poder propor à sociedade e ao trade turístico, ao governo também, uma lei que regulamente a Lei Geral de Turismo. O Rio de Janeiro vai ser o primeiro estado a tratar desse assunto? É claro que sim, a gente precisa sair na frente, já saímos na frente com o Fórum de Desenvolvimento que tem lugar na Assembleia Legislativa, que é o fórum ideal para que a gente possa discutir esses temas, enfim, e aí fazer um pré-projeto, encaminhar os setores todos do turismo, para que a gente possa ter aí os secretários de turismo dos municípios de todo o nosso estado. É preciso que eles deem a contribuição deles. Muitos reclamam que não tem ligação com a Turis Rio, com a Secretaria, com o governo do estado. É preciso ouvir essas pessoas, ouvir os secretários. Eu sempre acompanho os seus discursos, o que o senhor fala a respeito do turismo, e o senhor sempre toca nesse ponto fundamental, que é da integração do setor. Já fizemos entrevistas com alunos, professores de faculdade, falando da importância também do estágio, do aluno estar integrado, do conhecimento no mercado de trabalho, dele estar informado. O senhor há pouco estava falando da importância do agente de turismo, dele estar informado sobre o que ele está apresentando, o que tem no estado ou na cidade em que ele está trabalhando. Como é que tem sido essas conversas, deputado, que o senhor tem tido? Olha, enriquecedoras, porque a gente aprende com todo mundo. Hoje em dia, ao contrário que 10 anos atrás, a gente não tinha faculdade de turismo, a gente não tinha profissão regulamentada de turismólogo, então a gente tem aí uma riqueza. O momento que vive o Rio de Janeiro hoje em matéria de turismo é muito rico e muito importante. Então o que a gente não pode é perder essa oportunidade. Tem recurso que nunca teve o turismo no nosso estado. A gente tem uma massa crítica sendo formada nas universidades importante, não é só na capital, mas em todo o nosso estado. A gente tem, enfim, a crise que gera também oportunidade para o Rio de Janeiro. Tem os grandes eventos, a Copa do Mundo chegando aí, enfim, a gente tem todos os fatores favoráveis, mesmo os negativos, conjunturais, podem se tornar favoráveis ao Rio de Janeiro. Então é preciso juntar todas essas forças e poder mostrar que o Rio não só tem vocação, mas tem a capacidade de transformar o turismo num elemento alavancador da economia do nosso estado. E aí, claro, contar, por exemplo, que um turista americano tem que pagar $180 e tem que mandar o seu passaporte da sua família para outro estado americano para ter seu visto. Enfim, são dificuldades... Para vir para cá. Para vir para o Rio, para o Brasil, para o Rio de Janeiro. São dificuldades que a gente precisa destacar e cobrar do governo federal uma ação efetiva para que os agentes de turismo possam ter, enfim, na questão da importação de turista, ser tratado de forma diferente na alíquota de imposto paga pelas agências de turismo que prestam um serviço inestimável, que é trazer dinheiro, recurso de fora para a economia do Brasil e do Rio de Janeiro. Ou seja, nosso estado tem que estar na vanguarda das ações em defesa do mercado e do potencial turístico que nós temos. Então é preciso entender que esse momento é um momento oportuno, enfim, e definitivo. Ou a gente trata disso profissionalmente, como interesse público número 1 do nosso estado, ou então vamos perder o bonde da história e o Rio, que tinha tudo para alavancar o segmento, para ajudar o segmento, que vai ter a Copa do Mundo, se Deus quiser, também as Olimpíadas, vai perder. Vai ter o evento e não vai ter o segmento da política pública. Vamos usar todos esses fatores
a favor do Rio de Janeiro. Então, essa é a minha angústia, a minha preocupação e meu trabalho permanente. Nesses diálogos que o senhor tem promovido, que o senhor tem participado com os setores dentro do turismo, qual é o principal entrave dessa união? O senhor falou, tem os aspectos positivos, tem os aspectos negativos. Claro que o aspecto positivo é todo mundo trabalhar para alavancar o turismo, para todo mundo sair ganhando. Mas qual é o principal entrave desses diálogos? Na verdade, é falta da ação de juntar as pessoas para conversar. Não é possível para você realizar um evento na região noroeste do estado, do Rio de Janeiro, que a estimativa seja um público acima de 1.000 pessoas, você tenha que vir até a capital para pegar uma autorização do Corpo de Bombeiros e da Polícia. É impensável que ainda a gente conviva com entraves burocráticos como esse. O senhor está falando de realização de eventos? De eventos. Você estima em mais de 1.000 pessoas, você tem que vir ao Rio de Janeiro, a capital, para poder pegar uma autorização. Inacreditável. São só conversando, só juntando as pessoas, só participando de fóruns com secretários, com os dirigentes de todos os níveis do turismo municipal e do Estado mesmo, da Turismo Rio. Quantos elementos ali tem a consciência dos entraves, das burocracias que existem, para a gente poder caminhar. Enfim. Nesse momento é que as sugestões são dadas, né? Claro. E que as explicações, as justificativas, as negociações acontecem. Claro, né? Você acha que falta negociação? Falta sentar para ouvir as pessoas do trade turístico, e é isso que a Comissão de Turismo está se propondo a fazer. Sentar, conversar com todos os secretários, todo o mercado de turismo. A rede hoteleira tem um papel fundamental nesse processo. Os restaurantes, os bares, todos aqueles direto e indiretamente ligados ao turismo precisam ser ouvidos. Muitas vezes soluções surgem de uma simples conversa. A questão da segurança pública é uma questão importante. A verba do Prodetour também atende a delegacia, a DEAT. O delegado Fernando está lá à frente da delegacia. DEAT? Delegacia de Apoio ao Turismo, que é uma delegacia importantíssima, é um avanço para o turismo. A ligação da delegacia com o trade turístico ela é muito eficiente, muito próxima, mas é preciso, enfim, que as verbas do Prodetour, por exemplo, possam estar lá atendendo a delegacia de turismo. É uma questão importante agora mesmo, no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, principal porta de entrada do turista internacional no nosso estado, é uma operação importante ali para doleiro irregular, enfim, venda de droga no aeroporto. São questões graves e que a delegacia está tratando. Agora, sem informação, sem recurso, a gente não pode caminhar. Então é preciso que a gente possa escutar todo mundo do setor turístico e que a gente possa avançar, enfim, de forma consciente para que a gente possa fazer do turismo, como eu disse no início, não só uma retórica política do discurso, mas uma ação efetiva, que eu tenho certeza. Se a gente conseguir ultrapassar todas essas barreiras, a gente vai ver como o turismo é uma alavancador do turismo, da economia fluminense no nosso estado. Desejo ao senhor boa sorte, sucesso aí nesse projeto da Lei Estadual do Turismo. A gente tem uma coisa muito importante que a gente fala muito, mas que de repente a gente não se toca tanto da importância disso, de ser um povo hospitaleiro, né? A pessoa chega num outro país com uma outra língua, nossa língua que é uma língua difícil, né, para as outras pessoas de entender. Até quem fala espanhol tem dificuldade de entender o português. Eu acho que a gente entende mais eles do que eles nos entendem. É verdade. Mas só a hospitalidade do nosso povo, né, o sorriso, o bem tratar, isso já facilita a comunicação e com certeza isso atrai o turista. Esse é o elemento que todos aqueles estrangeiros que escolheram o Rio de Janeiro para morar dizem: olha, João Pedro, esse povo é um povo diferente. Ele tem uma forma carinhosa de acolher, de receber, de dar informação. Enfim, esse é um diferencial que é maravilhoso e que a gente precisa manter a todo custo. Essa relação que a gente tem com as pessoas, com o desconhecido, quando vê um turista, trazer ele, levar, indicar. Enfim, e a gente só se dá conta disso quando a gente vai para o país dos outros e é maltratado, viu, deputado? Por isso que eu estou enfatizando tanto, assim. É verdade. Porque você está na rua, às vezes, perdido. Para onde eu vou? Eu queria uma informação. É tão bom quando a pessoa para, né, e responde. Eu sei que a gente faz isso, e não é em todo lugar que a gente vê isso, não. É verdade. O Rio tem essa vocação e a gente precisa trabalhar muito
para fazer do Rio de Janeiro, enfim, um estado, enfim, que tem o turismo como a principal fonte da economia do nosso estado. Eu acho que é um caminho importante, nós temos tudo na mão, é preciso trabalhar para chegar lá. Ok, deputado, muitíssimo obrigada pela sua presença no Alerj Entrevista, volte sempre. O Alerj Entrevista está terminando e se você quiser ver novamente, basta acessar o site www.tvalerj.tv. Até a próxima!